Fala galera, beleza com vocês? Professor Oswaldo na área, e no vídeo de hoje nós vamos entender a diferença aí de Estado, Nação, Território e País. Se você gostou do tema desse vídeo, já deixa seu like aqui embaixo, vem com a gente! Galerinha, para poder compreender aí alguns conceitos geográficos, geopolíticos e sociais do mundo que está ao nosso redor, muitas das vezes nós precisamos entender aí corretamente algumas classificações, que elas são baseadas aí na pesquisa e também na análise de uma realidade, talvez a que nós estejamos vivendo, né? E dentre esses conceitos, nós podemos dizer aí, nos referir conceito de país, nação, território, lugar, que são termos diferentes entre si, mas geralmente aí se relacionam no mesmo contexto de discurso. Primeiramente, é importante que nós tenhamos a definição do que é um território. Vale lembrar que nós temos um vídeo de território e eu vou deixar no card acima. É importante vocês lembrarem que, como a maioria dos conceitos básicos são geralmente humanos, na geografia não há um consenso definido sobre o que é o território. Podemos entender aí que o termo território, ele fica aí como algo de soberania, com relação de poder ou posse. Em alguns casos, o território aí ele pode ser uma fronteira que é delineada com outros países, com outras regiões. Ou seja, quando nós falamos de território brasileiro, nós não estamos falando diretamente do Brasil, foi isso que eu quis dizer anteriormente, mas sim pelo espaço que é delimitado aí, correspondente por um domínio que acaba sendo reconhecido internacionalmente, o qual chamamos de soberania. Tranquilo até agora, galera? Então, assim, dessa forma, podemos dizer que o Brasil ele é soberano dentro do nosso território. Tranquilo? E acaba exercendo aí, sobre o próprio território, a sua vontade, ou seja, os interesses dos seus habitantes. Embora às vezes isso não ocorra de uma forma tão direta. Bom, vamos conhecer então um pouquinho do conceito de Estado. Dessa forma, a soberania territorial ela é exercida pelo Estado brasileiro. E, se vocês observarem, o Estado está com E maiúsculo, o que vai ser totalmente diferente do Estado com E minúsculo. O Estado com E maiúsculo é um conjunto de instituições públicas que administram o território, procurando aí atender, por que não dizer, os anseios e os interesses de toda a sua população. Dentre essas instituições, podemos citar as escolas, os hospitais públicos, o departamento de polícia, o governo e aí mais outras instituições. Beleza, professor, mas qual a diferença então entre Estado e país? Bom, galerinha, é necessário que tanto eu quanto vocês possamos entender e estabelecer aí uma diferença entre esses dois termos. Enquanto o Estado é uma instituição formada pelo povo, território, governo, o país ele é referente a tudo que se encontra dentro do território que é dominado por um Estado e apresenta aí características físicas, naturais, econômicas, sociais e culturais deste mesmo local. No nosso caso, o Brasil é o país e a República Federativa do Brasil é o nosso estado. Conseguiram ver a diferença aí? Deixem nos comentários para eu saber se vocês estão entendendo. Vamos conhecer então o conceito de nação. Já vimos aí os outros dois. Mas nação, por sua vez, também possui suas diferenças e particularidades em relação aos demais termos aí que citamos anteriormente.
A nação ela vai significar aí a união entre um mesmo povo com um sentimento de pertencimento e de união entre si, compartilhando muitas vezes aí um conjunto mais ou menos definido, tá? De culturas, práticas sociais, idiomas, e dessa forma nem sempre uma nação equivale a um estado, ou, por que não dizer, a um país, ou até mesmo um território. Havendo dessa forma, muitas nações têm territórios por aí e uma soberania territorial aí constituída. A Espanha acaba sendo um exemplo de estado aí clássico multinacional, ou seja, com um grande número de nações vivendo em seu território. Um exemplo também lá nos espanhóis, nós temos os catalães, que é uma nação atualmente sem um estado soberano. E, portanto, eles não têm um território político aí definido. Embora aí role muitos impasses, e em 2017 eles acabaram aí se declarando independentes e depois Madrid acabou revogando isso. Então, esse conflito geopolítico ele ocorre aí desde sempre. Vale lembrar também que os bascos, navarros e outros estão na mesma situação, tá? A maior parte dessas nações estão reivindicando, inclusive, a criação dos seus estados independentes. Pois é, com isso, acaba a delimitação dos seus respectivos territórios. Eles não conseguiram isso de uma certa forma, Eles vão ter ali o seu bloco de terras onde eles convivem, mas eles não são independentes. Um outro exemplo de nação sem território, eu sempre cito os curdos, porque eles são aí a maior nação de todas sem estado no nosso planeta, tá? E o seu povo ele habita aí em vários países que estão situados aí ao longo de todo o Oriente Médio e mais precisamente dentro do continente asiático. E essa nação ela vem aí solicitando a vários países e instituições, no caso instituições internacionais, a criação do seu país que eles querem chamar de Kurdistão. Outro ponto importante que eu tenho que citar, que o estímulo ao nacionalismo, ele vem como exercício da soberania diante de alguns pensamentos, beleza? Muitos estados, para garantir o exercício de suas soberanias em seus territórios, tentam criar aí nos seus habitantes um sentimento ultranacional, ou seja, a ideia de que aquele país se equivale a uma nação geral, o que costuma aí a ser chamado de nacionalismo, beleza? E o estímulo desse nacionalismo, ele é visto aí com bons olhos por muitas pessoas, no sentido de que essas valorizam aí o seu território e também vão valorizar aí as suas populações. Mas é preciso a gente ter muito cuidado ao falar disso, pois muitos fatos históricos aí já demonstraram e demonstram que o nacionalismo extremo pode provocar aí uma onda de fascismo. Inclusive, muita gente fala de fascismo no Brasil, não é verdade? Nesse caso, o governo e até as pessoas passam a considerar aí a sua nação, ou por que não dizer a sua raça, que é naturalmente superior às demais. Pois é, e isso acaba justificando ações bélicas e formas de preconceito mais diversas aí. E no caso, a gente pode dar um exemplo como o nazismo da Alemanha lá em meados do século XX. Galera, ou seja, nações, estados, países e territórios nem sempre vão se equivaler. E aí, galerinha, conseguiram compreender a diferença de estado, nação, país, território? Tema que pode cair na sua prova da escola, no Enem, nos vestibulares tradicionais, na certa, beleza? Não deixem de curtir e compartilhar o nosso canal, é muito importante, não apenas para o nosso crescimento, pois quanto mais vídeos nós fazemos, melhor essa democratização do conhecimento que nós buscamos. Beleza, galera? Não se esqueça, dê um up nos seus estudos.